seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Certa vez eu ouvi alguém contar que além sobre o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar. Primeiramente, uma boa noite e um muito obrigado a todos vocês estarem aqui nesse dia tão especial para a nossa casa, esse dia tão especial para todos nós. Emoções que curam. A doutrina espírita, ela vem trazendo para nós que ela tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é consolar. O segundo objetivo é esclarecer. Isso já veio do século XIX e se fortaleceu no século XX. Mas nós entramos no século XXI. E no século XXI já existe um terceiro objetivo. Muitos espíritas não conhecem o terceiro objetivo, que é justamente o libertar. Primeiro, consolar. Segundo, esclarecer. E o terceiro, libertar. Mas libertar de quê, exatamente? Libertar de nós mesmos. Libertar-se daquelas emoções que insistem em ficar conosco, que nós muitas vezes damos uma conotação negativa para cada uma delas. Então é necessário, nesse início de século, entender que essas emoções
são emoções curativas. São elas que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Todos nós já ouvimos falar de uma palavra chamada reforma íntima. Todos nós já ouvimos já há anos ou há décadas a reforma íntima. Pois bem, para o século XXI, ela já mudou de nome. Mas não foi só trocar de nome. É necessário uma reflexão maior, um aprofundamento maior do que ela significa, do que a reforma íntima significa no século XXI. É um pouco diferente da forma que nós estávamos enxergando, que também era verdadeira, claro, mas agora é necessário se aprofundar um pouco mais, entender um pouco melhor o que significa a reforma íntima do século XXI. Então é necessário dar uma ressignificação, dar um outro significado para a mesma palavra, mas não é só trocar de nome. A reforma íntima do século XXI chama-se reeducação emocional centrada no alto amor. Veja, reeducação emocional centrada no alto amor. É um pouco mais profundo. É um processo de introjeção, introspecção, de começar a sentir e ouvir as próprias emoções, os próprios sentimentos. Quando falamos de reeducação emocional centrada no alto amor, vamos pegar a palavrinha alto amor e vamos classificá-la como uma estação do ano. Vamos chamá-la de inverno. Então o alto amor é o inverno. É a busca permanente da alma de se recolher e de se acolher com o próprio calor, com os próprios recursos. É a busca permanente da alma de se recolher e de se acolher com o próprio calor, com os próprios recursos. É você no destino da vida. Olha que diferença. É o inverno. E no inverno, o que acontece com as plantas, com as flores? Elas se recolhem, porque elas não encontram mais recursos externos. Ela precisa buscar os seus recursos internos. Então, alto amor significa o quê? O inverno. É quando a alma se recolhe e se acolhe com o próprio calor, com as próprias emoções. É a busca permanente do equilíbrio, da serenidade. Mas o que são emoções? Emoções, a palavra emoção vem de um verbo latino chamado emovere, que significa sair, afastar, mover. Emover é um verbo latino que significa sair, afastar. São impulsos muito rápidos, instantâneos, automáticos, não racionais. Então as emoções que nós temos, elas não são racionais, elas são instintivas, elas são muito rápidas, e elas acontecem em frações de segundo. Então as emoções, todos nós temos, e quando eu falo em emoções, vamos buscar 3 emoções básicas, 3, vindas do reino animal, que é o medo, o amor e a raiva. Então, o medo, o amor e a raiva vieram do reino animal, fazem parte do instinto de sobrevivência, de conservação, necessária para a própria sobrevivência, para a própria vida. Então são 3 emoções básicas: a raiva, o amor e o medo. Chegaram até nós de uma forma mais complexa, com esse mesmo nome, e com elas vieram agregadas mais 2 emoções: a tristeza e a alegria. Então nós temos 5 emoções básicas, vindas de um primarismo animal. Isso é uma herança do reino anterior: o medo, a raiva, o amor, a alegria e a tristeza. Entretanto, com a evolução intelectiva e baseado nas múltiplas reencarnações, essas emoções foram tendo uma outra conotação. Ao invés de servir para a nossa evolução espiritual, nós justamente foi gerando mutações em cada uma dessas emoções. Com o avanço da inteligência, baseada no orgulho, baseada, estruturada no egoísmo, essas mesmas emoções geraram outras emoções, que foram chamadas de emoções híbridas. Então, emoções híbridas são emoções que partiram de um mesmo ponto,
mas que estruturadas na inteligência, estruturadas nas múltiplas reencarnações, baseadas no personalismo, essas emoções foram gerando outras emoções híbridas, mutações das mesmas emoções originais, que geraram o quê? Sofrimento, que geraram dor, que geraram angústia, que geraram insatisfação. Então existe um leque de sentimentos que todos nós estamos envolvidos, e esses sentimentos, por sua vez, têm as suas emoções, e essas emoções estão desestruturadas porque estão baseadas no egoísmo. Então o egoísmo, o que fez com essas emoções? Acabou gerando outras emoções, e hoje, em pleno século XXI, nós vamos ter que buscar nessas emoções o nosso ponto de partida, a nossa recuperação espiritual, a nossa recuperação emocional. Isso vai exigir o que de nós a princípio? Autoconhecimento. Nós vamos aprender a ouvir as próprias emoções, aceitá-las, cada uma delas, porque o nosso lado sombrio, que nós chamamos de lado sombrio, não é sombrio. É exatamente esse lado que nós taxamos ou qualificamos como sombrios, que vão nos dar a dica para a nossa evolução espiritual, porque cada uma delas tem algo revelador, tem uma essência divina, tem o porquê e tem o para quê delas estarem ali. Então, quando começarmos a olhar para essas emoções, por exemplo, tristeza, mágoa, medo, culpa, orgulho e inveja, o que essas 6 emoções têm a nos dizer sobre o nosso crescimento espiritual? Focadas pelo egoísmo, focadas pelo auto-amor. Então nós vamos ter que entender qual é o estrago que elas fazem quando nós temos como uma base o egoísmo. Quando olhamos, por exemplo, para a tristeza, com base no egoísmo, nós vamos perceber que ela vai crescendo, que ela vai tendo mutações, transformações, ela vai incorporando, chega até no momento de depressão, de revolta. É a tristeza. A tristeza estruturada no egoísmo, ela se transforma em revolta, em depressão. A tristeza vista pelo auto-amor significa o quê? É um ajustamento à realidade. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa tem que ser modificado, transformado, ressignificado. Então, olhar as emoções pelo egoísmo, nós vamos estruturá-las de uma forma sombria. Pegar essas mesmas emoções pelo auto-amor, nós vamos estruturá-las para um lado luminoso de cada ser humano. Então, essas 6 emoções que eu coloquei para vocês aqui na lousa, significam mais do que nós podemos imaginar para o nosso próprio crescimento espiritual. A outra emoção, a mágoa. O que será que a mágoa está querendo nos dizer? Qual é o significado divino? Qual é a essência divina da mágoa? A mágoa, inclusive, ela tem um nome científico, chamado orgulhos feridos. Esse é o nome científico da mágoa. Mas ao mesmo tempo que a mágoa é estruturada no egoísmo, ela nos traz uma revolta muito intensa, um desgaste, e a mágoa é as mais cancerígenas de todas as drogas que vocês possam imaginar. Não existe câncer pior do que a mágoa. Ela nos corrói por dentro. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Em algum momento da nossa vida, da nossa existência, aquilo não saiu milimetricamente como nós gostaríamos. Por isso que nós nos magoamos. Milimetricamente. Não saiu exatamente como eu queria, por isso que eu me magoei. Mas o que a mágoa quer dizer? Que existem ilusões dentro de nós, que precisam ser quebradas, que precisam ser ressignificadas, que precisam ser olhadas com a visão do auto-amor, centrada no próprio calor, nas próprias emoções. O que significa o medo? Que gera insegurança. O medo que nos faz simplesmente perder o controle. Mas o medo é só uma placa indicativa no caminho. Preste atenção. O que o medo quer nos dizer? Preste atenção. Desacelere. Tenha um pouco mais de calma. Só isso que o medo quer nos dizer. Mas nós transformamos o medo em pavor, em pânico. Porque está baseado no quê? No egoísmo.
Visto pelo alto amor, o medo significa o quê? Preste um pouco mais de atenção. Se prepare melhor. Analise os fatos como eles são realmente. Como eles são realmente. Não dê uma proporção para o problema maior do que ele já tem. É o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Nós duplicamos, triplicamos, quadruplicamos um problema. Então tá. Então a gente vai perceber o quê? A dona Ana Maria Braga, ela me emprestou, não oficial dela, desde a outra vez, ela me emprestou, estava sobrando, por isso que aconteceu isso. Então o que acontece também com a culpa? A culpa nos leva aonde? Se cobrar o tempo todo, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós não fizemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós deixamos de falar. A culpa. Nós vamos nos culpando. Porque essa culpa está muitas vezes estruturada, baseada em orgulho, em egoísmo. Mas a culpa está pedindo para que a gente reveja as nossas crenças, os nossos valores. Para que a gente reveja. O que significa isso? Por que eu me sinto tão culpado em relação a isso ou em relação àquilo? Porque existem crenças que não são verdades. Existem verdades que ninguém acredita. Então, olha a gente olhar para tudo isso e perceber, peraí, o que a culpa está querendo me dizer? Vista pelo alto amor, qual é o seu significado? O que eu preciso aprender com a culpa? O orgulho muitas vezes que nos torna arrogante, prepotente, vaidoso ao extremo, onde nós vamos por um sistema de comparação, porque o orgulhoso gosta sempre de comparar, e para o orgulhoso só existem duas formas de fazer as coisas, a dele é errada. Então nós vamos perceber que o orgulho vai gerando o quê? Arrogância, prepotência, uma vaidade desmedida. Mas o que o orgulho tem para nos ensinar, baseado no alto amor? É um pilar para a autoestima, para o amor próprio. E o que é amor próprio? Como olhar o egoísmo pela luz do alto amor? Pensar em si, olhar para si, gostar de si, mas sempre baseado no bem. Então, o egoísmo, olhado pelo alto amor, com um foco no inverno das emoções, nós vamos perceber que é olhar para si, pensar em si, gostar de si, mas sempre baseado no bem, no seu bem e no bem das pessoas. A inveja. O que será que é a inveja que nos corrói? E é uma inveja tóxica. O que é inveja tóxica? Você nem quer exatamente o bem, aquela coisa material. Você quer aquilo, mas que o outro não tem aquilo. Você nem está muito preocupado com a coisa em si. Você está preocupado que o outro não tem aquilo. Isso chama-se inveja tóxica. Mas o que é inveja olhada pela luz do alto amor quer nos dizer? Que nós temos recursos internos adormecidos dentro de nós. Nós podemos tudo. Nós podemos tudo. A vida está aí para todos, com facilidades e dificuldades. Então a inveja quer dizer, você tem talentos adormecidos dentro de você. Você precisa de alguma forma fazer despertar esses talentos. Joana de Ângeles diz o seguinte: existem mentes adormecidas, mentes semidespertas e mentes despertas. Que nós pelo menos estejamos na condição de mentes semi-adormecidas, porque nós já saímos de uma condição biológica, estamos indo para uma condição psicológica. E o próprio Carl Gustav Jung falava sobre a teoria da libertação. Olha que interessante isso. O discípulo de Freud já falava da teoria ou da psicologia da própria libertação, do ser humano se libertar dessas emoções altamente corrosivas. Assim como na natureza, na ecologia emocional, existe o tóxico e o reciclável. Olha, assim como na natureza, na ecologia emocional, existe o tóxico e o reciclável. Sementes boas e sementes impróprias para a germinação de frutos saudáveis. Então, na nossa ecologia emocional, existem sementes que nós depositamos.
que podem gerar frutos saudáveis, como os frutos apodrecidos. Que são essas sementes? Então é hora de a gente entender que essas emoções, elas fazem parte de um processo gradual, lento, mas tem que ser amoroso, acolhedor sobre essas emoções. Não mais olhá-las de forma negativa. Não mais olhar. Nós temos 5 grandes certezas. Que a maior carência é a carência afetiva. Essa é a maior carência. Que o maior desafio chama-se perdão. Que a pior droga é a mentira. E a maior dor é a dor ilusão. Então essas são nossas 5 certezas para o século XXI. E dentro dessa dor ilusão, ela tem uma estrutura. Tem 3 estruturas. A dor ilusão, por isso que é a maior dor. Nós nos iludimos. Demais, inclusive. Então dentro da dor ilusão, que nós não achamos nada, nós temos certezas de tudo. A primeira estrutura da dor ilusão diz o seguinte para a gente. Diz que nós acreditamos e trabalhamos nesse sentido. Olha que interessante isso. Que o nosso amor é capaz de mudar as pessoas. Nós temos a certeza que o nosso amor é capaz de mudar as pessoas. E nós nos esforçamos por décadas a fio. E não se mexe 1 milímetro. Quer dizer, o nosso amor, os nossos exemplos, a nossa dedicação influencia sim as pessoas. De forma negativa ou de forma positiva. Com exemplos ou com contra-exemplos. Mas não modifica as pessoas. É a responsabilidade pessoal que muda as pessoas. A única pessoa que acredita na mudança das pessoas é dono de transportadora. Esse sim, precisa acreditar. Esse precisa acreditar na mudança das pessoas. Fora ele, ninguém mais. Não acreditem na mudança das pessoas, porque as pessoas só mudam quando elas querem. Nós só mudamos quando nós queremos. Quando nós sentimos essa necessidade. Por mais que alguém nos influencie, isso é positivo? Sim. Mas nós só vamos mudar quando nós queremos mudar. É a responsabilidade pessoal que muda as pessoas. Não é o nosso amor. Mas nessa dor ilusão, nessa primeira estrutura, nós temos a certeza que o nosso amor será capaz de mudar as pessoas. Esqueçam. Nós não mudamos nem a nós mesmos naquilo que nós temos consciência. Veja, nós já temos consciência de muitas coisas e ainda assim nós não conseguimos mudar. Essa é a primeira estrutura da dor ilusão. A segunda estrutura da dor ilusão significa o quê? Que nós temos a certeza, a dor ilusão nós sempre temos certeza, que nós somos responsáveis pelas escolhas das pessoas. Não somos. Nós temos responsabilidade com as pessoas, mas nós não somos responsáveis pelas escolhas das pessoas. Cada ser humano é único. Nós estamos partindo para algo chamado singularidade. A emoção do inverno, a maturidade do inverno vai nos mostrar que nós somos seres únicos, originais, singulares. Não existe ninguém igual a nós em todo o universo. Somos seres únicos. Então nós estamos partindo para a singularidade. Essa singularidade significa o quê? Que cada ser humano é único, sente de forma única, pensa de forma única. Nós não somos cópias um dos outros. Às vezes nós nos transformamos em cópias um dos outros. Isso vai gerando um vazio existencial dentro de nós. Então nós não somos responsáveis pelas escolhas das pessoas. Nós temos responsabilidade com as pessoas, aí sim. E a terceira estrutura da dor ilusão é ter a certeza que o amor que eu dedico a alguém tem que ser maior do amor que eu dedico a mim mesmo. Então eu passo a fazer coisa para a pessoa amada que eu não faço nem para mim mesmo. Nem para mim mesmo. Eu passo a me dedicar a ela muito mais do que eu me dedico a mim mesmo. Isso é amor? Não. Isso é egoísmo. Isso chama-se autoabandono. Nós vamos nos abandonando aos poucos. Nós vamos permitindo que isso vai acontecendo nas nossas vidas. Então olha a ilusão, as suas 3 estruturas. De ter a certeza que o nosso amor vai mudar as pessoas,
de ter a certeza que somos responsáveis pelas escolhas das pessoas e de ter a certeza que o amor que eu tenho que doar a alguém tem que ser maior do que o amor que eu dou a mim mesmo. Isso é um erro gravíssimo. Nós fizemos isso por muito e muito e muito tempo. Tanto que é só o outro ou a outra não corresponderem algum dia, nós já cobramos tudo aquilo. Veja, a cobrança vem automática, instantânea. Então aquilo não foi uma doação, aquilo foi uma chantagem emocional. Perceba? E nós adoecemos os relacionamentos. Só os íntimos, só as pessoas que convivem conosco de forma mais próxima são capazes de nos magoar. Percebam isso. Então nós adoecemos pelos relacionamentos. Relacionamento não é aquela coisa quadradinha, colorida, que se encaixa perfeitamente. O nome daquilo é Lego. Tudo bem? Todos nós já brincamos de Lego em algum momento da nossa vida. Aquilo sim, é colorido, é quadradinho e se encaixa perfeitamente. Então relacionamento não é aquilo. Se somos seres únicos, significa que nós temos arestas, que nós temos diferenças. Mas são justamente essas diferenças que vai fazendo com que a gente consegue um processo de autoavaliação, de maturação psicológica, da busca pelas nossas emoções. Não é o outro, não são as pessoas, somos nós. Então a reeducação emocional, reeducação centrada no alto amor, é uma viagem interior, é o inverno, é a busca permanente da alma de se recolher e de se acolher nas próprias emoções, nos próprios sentimentos. Então emoções híbridas são aquelas emoções que sofreram mutações. Por exemplo, fica mais fácil, o azedume, aquelas pessoas azedam 24 horas por dia. Já conhece alguém assim? Né? Todo mundo lembrou de alguém, não sei porquê. Todo mundo lembra de alguém quando eu falo em azedume. Né? Aquela pessoa azeda 24 horas por dia. O azedume é um híbrido da raiva. O azedume é um híbrido da raiva. A insatisfação é um híbrido do amor. A vaidade desmedida, descontrolada, é um híbrido do amor também. Então nós vamos perceber que existe uma constelação, ou uma constelação de emoções dentro de nós, fazendo verdadeiros estragos. Só na constelação da raiva existem mais de 50 sentimentos, ou emoções híbridas. Desgosto, insatisfação, mágoa, ódio, desejo de vingança, irritação, desânimo, desconsolação. É interessante que cada emoção dessa parte de uma mesma emoção, que é a raiva. A raiva é a emoção básica. Essas outras são mutações da mesma emoção. É interessante que cada emoção híbrida tem a sua característica própria, tem seu jeito peculiar, tem seu jeitinho desgraçado de ser. Cada emoção dele vai fazendo estragos dentro de nós e vai aos poucos minando as nossas resistências, vai de alguma forma entorpecendo os nossos sentidos. A vida vai perdendo sentido. Nós vamos colocando a vida num automático e vamos simplesmente sobrevivendo. Ninguém vive mais. Nós vamos sobrevivendo um dia após o outro, um dia após o outro. Então essas emoções que curam, significa o que na essência? Que estamos caminhando, que estamos evoluindo. É um processo doloroso? Sim, muito doloroso, porque é uma troca gradativa de valores, é uma troca de conceitos que serviram até ontem, não estavam errados até ontem, mas hoje já não nos satisfaz mais. Hoje nós vamos percebendo que precisamos de algo a mais, precisamos de uma estrutura emocional, precisamos trabalhar não mais o desamor, porque a doença desse início de século chama-se desamor, que gera depressão, que gera desgosto, que gera desolação. Então o ser humano hoje, ele vai buscar nas outras pessoas aquilo que ele não encontra em si mesmo. Ele vai buscar o amor do outro, e quanto mais carente nós estivermos, maior vai ser essa busca desenfreada, maior vai ser essa necessidade,
imediata de ter outra pessoa para suprir as nossas carências. Aí nós vamos entrando e saindo de relacionamento mais frustrados ainda, mais magoados ainda, mais feridos ainda. E por que isso? Porque nós estamos buscando para fora. Nós estamos buscando nas coisas, nas pessoas, nas situações, nas posições, algo que o nosso espírito está pedindo. Não tem a ver muito com a nossa matéria, não. Tem a ver com a nossa essência. Tem a ver com aquilo que nós estamos vivenciando. Estamos encarnados? Sim. Existe uma diferença entre estar encarnado e desencarnado em relação às emoções? Sim, existem também. Porque na condição de encarnados, nós estamos sujeitos à própria biologia do corpo físico, com todas as suas necessidades, com todas as suas transformações, modificações, trocas hormonais que acontecem em períodos, e o espírito fica sujeito a tudo isso. Ele pode ter um momento evolutivo, ele pode ser sereno nas suas emoções, mas em algumas fases da vida, ou algumas fases do mês, entenderam o que eu quis dizer? Do mês, né? O que acontece, né? Com aquelas moças, né? Com mulheres, né? Que durante 3 semanas são equilibradas, são alegres, são felizes, e na 4ª semana, não preciso nem falar, só o silêncio já basta, né? O que acontece nessa transformação? Isso, na verdade, é um processo do corpo afetando o espírito, afetando a alma. E nós estamos sujeitos a uma condição também social, que acaba também afetando, muitas vezes, o nosso humor, a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. Então, essas emoções, estando encarnadas, elas estão sujeitas a uma série de fatores, a uma série de situações, mas são emoções do espírito na essência, porque as emoções e os sentimentos, eles partem do espírito. Como diz Emmanuel, o espírito sente, a mente reflete, o corpo executa. Exatamente, então as emoções nascem no espírito, não nascem no corpo. O corpo influencia? Sim, mas são emoções do espírito. E são com essas emoções que nós vamos começar daqui para frente, seja numa escada, degrau por degrau, entender, olhar para cada uma delas de forma honesta, porque o ser humano tem a capacidade de mentir para si mesmo. O ser humano tem essa capacidade. O universo olha para o ser humano do século 21, muito inteligente por sinal, mas vê como um monstro. Nós somos um monstro, porque nós vamos do supra-humano para o infra-humano em questão de horas. Segundos. Né? Em questões de servir, eu falei em horas porque eu sou um cara otimista, alguém falou em segundos ali. Nós vamos do supra-humano, de ter atitudes altruístas ao meio-dia, e atitudes extremamente egoístas 1 minuto depois. 12:01, nós já estamos lá embaixo. Então nós oscilamos. Essa oscilação faz parte de um planeta de provas e expiações. Mas essas oscilações, chega um momento que o nosso corpo físico, mais sutilizado, não suporta mais. Aí aparecem as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas nada mais são dessa gritante incapacidade de gerenciar as próprias emoções. Doenças psicossomáticas é a gritante incapacidade de gerenciar as próprias emoções, não as emoções dos outros, porque muitas vezes nós queremos gerenciar as emoções dos outros. Então o auto-amor, ele tem uma estrutura? Sim, ele tem uma estrutura. Primeiro, não criar uma expectativa muito grande em relação a nós mesmos e às outras pessoas. Essa é a primeira característica do auto-amor. Não criar uma expectativa muito grande em relação a nós mesmos, e nós criamos essa expectativa muito grande em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, e acabamos nos magoando, nos ferindo, nos machucando. Nos colocamos num patamar muito alto, e não é assim que funciona. É deixar de criar essa expectativa extremamente elevada. Segundo, é não querer ter o controle de tudo na vida. Ninguém tem o controle sobre tudo na vida. Nem nós, viu? Nem nós.
Então, nós muitas vezes queremos ter o controle sobre tudo na vida. Tudo que acontece à nossa volta, ao nosso redor, nós queremos ter esse controle milimétrico. Não existe isso. Não existe, não é possível, é humanamente impossível isso, porque a vida flui. Você querendo ou não querendo, a vida flui. Ela tem os seus próprios ciclos. A vida tem os seus próprios ciclos. Ou nós entramos nesses ciclos e entendemos os ciclos, assim é a nossa vida, e a coisa flui, ou nós vamos tentar controlar o tempo. O que é a depressão? Já ouviu falar? O que é a depressão? É estar congelado no passado. O que é a ansiedade? É estar tentando controlar o futuro. A humanidade hoje ou sofre de depressão ou sofre de ansiedade. Ou está presa a um passado que não passa, ou está presa a um futuro que não chega. Então nós gastamos quase que 80% dos nossos pensamentos, 40 e 40, para o passado e para o futuro. São essas emoções que ficam dentro de nós. Então ter esse controle milimétrico em relação às pessoas, às coisas e às situações, vai gerar o quê? Desequilíbrio emocional. Aí nós esquecemos que todos os seres humanos, independente da época, têm 5 emoções básicas: a raiva, o medo, o amor, a alegria e a tristeza. Então o ser humano de 10 mil anos atrás tinha essas mesmas emoções. O ser humano de 2 mil anos atrás tinha essas mesmas emoções. O ser humano de hoje, nós temos essas mesmas emoções. Então, essas emoções, elas fazem parte do nosso crescimento. E dentre essas emoções, vamos falar um pouquinho sobre a alegria. Nós temos o DNA da alegria. Nós não fomos nascidos e criados para sermos tristes. Tristeza, muitas vezes, é uma escolha nossa. Aquela tristeza prolongada, de semanas, de meses, sem um motivo aparente, é uma escolha nova. Isso pode sim resultar em uma depressão, em uma falta de fé, em uma fé na vida, fé em nós mesmos. Então a alegria é um hormônio, vamos dizer assim, está no nosso DNA. É essa alegria que nos mantém de alguma forma protegidos, equilibrados, para manter o equilíbrio psíquico e emocional. A nossa sanidade depende essencialmente da alegria, que já está dentro de nós. Quando nós somos pessoas alegres, nós ativamos um hormônio chamado endorfina, que é o nosso calmante natural. Pessoas alegres se acabam imunizando do pessimismo, por causa da alegria. A alegria transforma, a alegria modifica, a alegria fortalece, a alegria sustenta. A alegria nos mostra o quanto nós podemos ser felizes nessa existência, nesse momento. Não é a felicidade de ontem ou a felicidade do amanhã, é a felicidade do presente. Então a alegria, temos todos, é uma emoção básica. Nós precisamos ativar essa alegria, sorrir mais, abraçar mais, acreditar mais, envolver mais. Por quê? Nos outros, nós vamos buscar nos outros o nosso lado sombrio e o nosso lado luminoso. Energeticamente falando, nós vamos buscar nas pessoas do nosso convívio o lado sombrio e o lado luminoso. O nosso lado sombrio e o nosso lado luminoso. Então nós vamos nos alimentando com a nossa própria energia. E os outros passam a ser um espelho, um reflexo de nós mesmos. Olha que interessante isso. E aquilo que nós identificamos com muita facilidade, aquilo que constantemente nós acusamos nas pessoas, aqueles hábitos das pessoas que nós não gostamos e que nós fazemos questão de todo dia falar um pouquinho sobre ele, começa a fazer parte da nossa personalidade, de forma inconsciente. Porque nós vamos trazendo aquilo para a gente. E aos poucos aquilo vai sendo imantado. O nosso perispírito vai se alimentando, vai se impregnando com aquela energia que nós não gostamos a princípio, mas começa a fazer parte de nós mesmos. Antes que a gente perceba, ou inconscientemente, nós estamos fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, daquilo que a gente sempre condena.
que a gente sempre acusa. Então, o universo é uma energia. Nós somos uma energia pensante. Há uma troca entre todos os seres. Então, quando estamos falando em seres humanos, nós estamos trocando. Constantemente nós estamos trocando emoções, trocando sentimentos. Se a emoção é algo muito rápido, explosivo, não racional, impulsivo, instintivo, o sentimento tem uma diferença. Alguns autores falam que emoção e sentimento são as mesmas coisas, mas na essência não são. O sentimento é um resultante da emoção. O sentimento ele é mais duradouro. O sentimento ele é mais leve nesse sentido. Ele não tem esse impulso. Ele não é de alguma forma explosivo. O sentimento é algo que fica conosco. O sentimento ele se localiza na região cardíaca e tem uma linearidade. O que significa isso? Ele tem uma constante. Diferente das emoções, que são picos, o sentimento é uma linha reta, vamos dizer assim, positivos ou negativos, mas ele tem uma constante afetiva. As emoções não. Então, o sentimento são um subproduto ou um produto das próprias emoções. Precisamos aprender a ouvir os próprios sentimentos. Entender a linguagem dos sentimentos é caminhar para a humildade e para o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Primeiro vem o autoconhecimento. Segundo vem a autotransformação. Terceiro, o autoamor. Então o que nós precisamos trabalhar é o autoamor. E para isso não precisamos de nada externo, só precisamos de nós mesmos. Até porque, para ser dois, eu preciso ser um primeiro. Eu preciso entender o que acontece dentro de mim. Eu preciso entender que o que cada uma dessas emoções, qual é a essência divina, qual é o significado, qual é a lição, o que eu preciso saber sobre cada uma dessas emoções. Por que eu estou carregando cada uma delas dentro de mim? Porque eu sou um ser humano? Sim, claro. Mas o que elas estão fazendo dentro de mim hoje? O que a culpa está querendo me dizer? O que a mágoa está querendo me mostrar? O que a inveja está querendo me ensinar? Olha que interessante isso. O que a tristeza? O que o medo? Então nós temos 6 emoções. Temos muito mais do que isso, claro. Mas são essas 6 emoções que hoje estão nos ajudando, tentando pelo menos, nos ajudar a ser pessoas melhores. Pessoas mais coerentes conosco mesmo. E entender que felicidade é uma coisa, contentamento é outra. Coisas materiais, pessoas, posições sociais nos trazem contentamento. É importante? Sim, claro que é importante. Mas são os valores espirituais que nos trazem felicidade. Então, felicidade eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de coisa nenhuma. Eu não dependo de estar em lugar nenhum. Eu não preciso de posição nenhuma. Felicidade tem a ver com aquilo que está dentro de mim. Como eu me trato? Como eu cuido de mim? É gostar de si mesmo. É um processo chamado apaixone-se por si mesmo. Goste de você exatamente como você é hoje. Porque para unir o que nós chamamos de certo e errado, essa visão dualista e fatalista que nós criamos, certo e errado é uma criação nossa. Vai nos gerar o quê? Sentimento de culpa. Porque se eu estou certo, ou eu estou errado. Na maioria das vezes eu estou errado. Isso vai me gerar o quê? Sentimento de culpa. Então essa visão dualista e fatalista vai nos levar sim ao sentimento de culpa. Mas se eu entender que o universo não existe isso, que todos são caminhos, e todos os caminhos são certos, todos os caminhos, mais cedo ou mais tarde, vão me levar para o mesmo aprendizado. Gostar de si mesmo. Gostar de si mesmo. Diz a lenda, vamos dizer assim, nas tradições espirituais, Deus olhou em um momento para a humanidade, isso há um pouco mais de 2000 anos atrás. Deus olhou para a humanidade, nós, 2000 anos atrás, e percebeu, viu que nós estávamos nos degradando. Isso há um pouco mais de 2000 anos atrás. Ele olhou, está faltando amor. Olha, é interessante. A visão de Deus há mais de 2000 anos atrás. O que eu posso fazer pelos meus filhos que estão se degradando? O que falta neles?
amor. Aí ele chamou um sentimento. Deus chamou um sentimento chamado amor. Esse sentimento chamado amor se materializou, se corporificou, e nós conhecemos esse sentimento com o nome de Jesus, filho de José. Então aquele Jesus, personagem da história, que dividiu a história da humanidade em dois, importante? Sim. Mas aquilo não era um homem, não era um ser humano. Ali era um sentimento materializado. Porque nós estávamos precisando de amor. Então não foi um ser humano que encarnou. Na forma humana, sim, claro. Mas ali era um sentimento. Deus chamou um sentimento para estar entre nós. Aquela roupagem que nós conhecemos como Jesus. Aquela roupagem. Mas ali era um sentimento. O sentimento de amor. Então o amor é o vertical de todos os sentimentos. O amor é o vertical de todos os sentimentos. Para nós, para nossa referência, é Jesus. Então Jesus não é um personagem histórico somente, mas é um sentimento que se materializou na Palestina há mais de 2000 anos atrás. E é esse mesmo sentimento que vem nos acompanhando ao longo dos séculos, que nós ainda não entendemos. Então Jesus foi, é e sempre será o maior psicoterapeuta que já existiu. É um sentimento, ali é um sentimento. Precisamos olhar Jesus como um sentimento, o sentimento que nós chamamos de amor. É o máximo que nós não compreendemos, mas é aquilo que nós conseguimos visualizar um pouco. Então as emoções são isso, essas emoções que todos nós temos, que todos nós carregamos, que todos nós buscamos. Qual é o nosso projeto de vida? Reencarnamos para quê exatamente? Para ser feliz. Ninguém reencarnou para sofrer. Ninguém reencarnou para fazer sofrer. Nós reencarnamos para evoluir, para crescer. E quando eu falo em reencarnação, me vem uma outra palavra, que reencarnação é sinônimo de desidratação. Dá para relacionar a palavra evolução com a palavra desidratação. Reencarnação é o mesmo que evolução. Evolução e desidratação é praticamente, são sinônimos. Parece que são diferentes, mas não, são palavras iguais. Por quê? Para que eu evolua, para que eu cresça, eu só tenho dois caminhos. Ou eu vou pela transpiração, trabalhando, estudando, transpirando, perdendo líquido, ou eu vou chorar muito. E vou ficar séculos chorando, vou perdendo líquido também. Uma hora eu vou aprender. Então a evolução é sinônimo de desidratação. Nós vamos perdendo líquido. E à medida que nós vamos perdendo líquido, ou através da transpiração, ou através das lágrimas, eu vou evoluindo. São caminhos. Caminhos que nós escolhemos. Tem uma frase que diz o seguinte: Deus, essa frase é de José Herculano Pires. Deus criou o livre-arbítrio por amor. Deus criou o livre-arbítrio por amor. E nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Olha, interessante essa frase. Deus criou o livre-arbítrio por amor e nós criamos o determinismo pela lei de causa e efeito. Então existe uma lei de causa e efeito? Sim, existe. É claro que existe uma lei de causa e efeito, mas essa causa e efeito é educação, não é punição. Então nós precisamos também começar a aprender a enxergar os nossos conflitos de uma forma educativa. Todos nós temos conflitos diariamente. Nós precisamos passar a enxergar esses nossos conflitos de forma educativa. O que esse conflito quer me ensinar? Para que eu estou passando por essa situação? Então, dentro desse contexto, o auto-amor significa isso. Olhar para dentro de nós, perceber que só existem potencialidades a serem desenvolvidas. Esse lado sombrio, esse movimento egóico, ele não existe na realidade. Ele precisa de um combustível para continuar existindo. A partir do momento que nós não alimentamos mais esse egoísmo feroz, agressivo,
nós vamos percebendo que essas emoções são luminosas, que essas emoções estão nos mostrando um caminho para a nossa evolução, que cada uma delas tem uma essência divina, tem o porquê de estar dentro de nós. Vamos passar a olhar cada uma dessas emoções de um jeito caloroso, honesto, amigável. Vamos fazer as pazes com elas, não é brigar com elas, mas justamente entender que se elas existem, e existem, em todo ser humano existe, em graus menores ou em graus maiores, todos nós carregamos essas 6 emoções, e essas emoções nós tentamos combatê-las toda hora, e cada vez que eu tento combater uma emoção dessa, eu projeto em outra pessoa. Eu estou projetando aquilo que eu não aceito em mim, eu projeto nas outras pessoas. Então a gente começar a rever, entender, sentir, ouvir os próprios sentimentos. Entender a linguagem dos sentimentos é caminhar para a humildade, é caminhar para a singularidade. Somos seres singulares. Seres singulares são seres únicos. Deus, quando nos criou de forma única. Nós temos, cada um de nós temos uma marca registrada. O que significa isso? Que não existe ninguém no universo igual a nós. Então nós somos seres únicos na forma de sentir, na forma de pensar, na forma de gerir essas próprias emoções. Auto-amor significa o inverno, a busca permanente da alma de se recolher e de se acolher com os próprios recursos. É você com você nos destinos da vida. E chama-se auto-amor, auto-carinho, auto-respeito, auto-consideração. Chega de carregando sentimentos, dando uma conotação negativa para cada um desses sentimentos. Vamos começar a olhar para nós mesmos, e quando nós olhamos para nós mesmos de forma amorosa, de forma honesta, de forma respeitosa, nós vamos projetar isso nas outras pessoas. Nós vamos trazer o lado luminoso das pessoas ao nosso encontro. Quando nós damos as costas para a vela, a primeira sombra que aparece é a nossa. Percebam. O mais interessante é saber que a luz não tem sombra. Olha que interessante isso. A luz não tem sombra. Então, de uma forma análoga, eu estou mostrando para vocês que esse nosso lado luminoso, e essas emoções são o nosso lado luminoso. São emoções curativas. São emoções que, baseadas, estruturadas no auto-amor, elas têm muito para nos ensinar. Muito. Para nos mostrar o quanto nós podemos ser amados por nós mesmos. Primeiro por nós mesmos. Até porque, para ser 2, eu preciso ser um primeiro. O que acontece hoje com a nossa sociedade é que as pessoas vão buscar no outro ou na outra aquilo que elas não oferecem. Isso não é auto-amor, isso é desespero. De tentar suprir uma carência que só nós vamos suprir, só nós vamos entender, só nós vamos compreender. Ninguém no universo, ninguém no mundo vai conseguir enxergar o tamanho da nossa dor, só nós mesmos. E ninguém no universo, ninguém no mundo vai conseguir curar a nossa dor. Até vão tentar nos ajudar, até vão, mas só nós vamos conseguir nos curar. Como Jesus dizia, nós somos médicos de nós mesmos. Nós temos que ter esse olhar para nós. Nós temos que entender que emoções que curam são emoções que estão dentro de nós. Existem recursos externos? Claro que existem. Existem medicinas alternativas? Claro que existem. Todas funcionam? Todas funcionam. Mas todas essas medicinas alternativas, todas essas formas de se tratar externamente são de superfície. É de fora para dentro. É necessário que seja de dentro para fora. Aí sim, você une 2 formas de tratamento. O corpo precisa de ajuda? Claro que precisa. É evidente que precisa. Mas o espírito está gritando por ajuda. A felicidade, ela está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. A felicidade está do nosso lado. Ela está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Então não precisamos buscar a felicidade em lugar nenhum, porque ela está em nós. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja
somente uma outra alma humana. Só isso. Então eu vou deixar para encerrar para vocês aquela frase: auto-amor é o inverno, é a busca permanente de se recolher e de se acolher com os próprios recursos, com o próprio calor. A maturidade emocional do inverno vai nos trazer uma descoberta maravilhosa, que somos seres singulares, únicos, originais, nascidos para amar e ser amado. É interessante isso, que quando nós analisamos a estrutura do ser humano, da forma que Allan Kardec nos trouxe, espírito, perispírito e corpo físico, nós vamos entender que o corpo físico precisa de alimento, claro, tudo que passa pelo sistema digestório e respiratório. O perispírito precisa de alimento? Sim. Ele busca energias através dos chakras ou centros de força. Mas o espírito, essência, o alimento é o amor. O que mantém um espírito alimentado, um espírito saudável, é o amor. O amor que ele dá, não é o amor que ele recebe. Ele precisa do amor também, mas ele se alimenta essencialmente e principalmente do amor que ele dá, não do amor que ele recebe. Quase de uma relação de 7:3. Nós somos sadios, equilibrados, serenos, em função daquilo que nós oferecemos, não exatamente daquilo que nós recolhemos. Então nós somos uma potência divina, sim. Nós somos uma energia pensante. Nós somos um amor também, assim como Jesus é um amor encarnado, nós também somos. Porque viemos da mesma essência, temos a mesma paternidade, carregamos os mesmos sentimentos. Então nós também somos sentimentos encarnados, corporificados. Nós somos um conjunto de emoções e sentimentos, que é necessário o quê? O tempo, as experiências, as dores. A dor significa despertador, despertar as nossas consciências para uma nova realidade. Nós já estamos nessa nova realidade. Não fiquem esperando essa realidade chegar. O mundo de regeneração já está entre nós, mas ele é interno, ele não é externo, não é um mundo externo. Não procure um mundo de regeneração fora, procure um mundo de regeneração dentro de nós. E o mundo de regeneração são espíritos humanos. Nós ainda não somos humanos, somos humanos animais. Nós precisamos nos tornar humanos. E humanos é aquele ser humano que gosta de si, que cuida de si, que olha para si, e está sempre baseado no bem. Ele pode errar N vezes, mas as suas emoções, as suas intenções, o seu conhecimento o leva para aquele caminho. Então naquele momento ele é protegido pela sua ignorância, mas ele é feliz por aquilo que ele fala, por aquilo que ele faz. Ele se alimenta com aquilo. Então nós nos alimentamos diariamente com as nossas próprias emoções, com aquilo que nós cultivamos. Nós somos os principais responsáveis por aquilo que nós sentimos. Nós. Aquelas emoções ou aqueles sentimentos que perduram em nós, só perduram em nós porque nós escolhemos, porque nós queremos. É por causa disso. Sentimentos positivos ou sentimentos negativos ficam em nós por tempo indefinido, porque nós escolhemos assim. Então a gente acorda de manhã e escolhe: vou ser feliz ou vou ser infeliz. Isso é uma escolha. E Deus, Ele sempre fala assim. Se nós acordamos de manhã e falar: vou ser infeliz, sim, Ele sempre fala assim, sempre, para as nossas escolhas. Mas são as nossas escolhas que vão gerar consequências, são as nossas escolhas que vão retornar para nós experiências. Quando se fala em karma, estou falando em evolução, em oportunidade, de estarmos juntos, de estarmos refazendo ou fazendo, de estarmos aprendendo, de estarmos crescendo, mas de estarmos evoluindo. Então é hora, nós chegamos num momento, como diz Joana de Ângeles, da gente se recolher, introjetar, alfabetização emocional. Estamos nas primeiras letras de um curso onde todos nós estamos matriculados, chamado alfabetização emocional. Estamos nas primeiras letras, estamos engatinhando, não tem problema, melhor assim.
mas é hora de dar um passo além. É hora da gente ressignificar, caminhar mais uma milha, analisar mais algumas coisas que estão acontecendo dentro de nós. O que está acontecendo agora, está acontecendo dentro de nós. O mundo está certo como está. O mundo nunca esteve perfeito. Tirando o ser humano, o planeta Terra é maravilhoso, em todos os sentidos. Mas se nós estamos aqui, é porque nós fazemos parte dessa natureza. Então, nessa ecologia emocional, depositamos sementes. Diariamente nós depositamos sementes. Essas sementes vão germinar. A partir do momento que você deposita uma semente no seu cérebro, na sua mente, ela vai germinar. É uma questão de tempo. E a nossa mente não pergunta se a semente é boa ou se é ruim. Ela faz germinar. O que nós estamos plantando diariamente? Quais são as sementes que nós estamos depositando dentro de nós diariamente? É uma pergunta. Não precisa responder, é só uma pergunta. Para a gente analisar, que todos queremos ser felizes, mas felicidade só depende de nós. Só depende de nós. Uma introjeção, uma introspecção, mas principalmente o amor próprio. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado. Céu